Olá, minha amada, olá, meu amado. Estamos aqui para mais uma palavra de Deus para o teu coração. E olha, eu tenho observado, o Espírito Santo tem me concedido muita revelação vindo da parte de Deus. E olha que interessante, vida e conhecimento. Olha que interessante. Alguém vai dizer assim, a vida sem o conhecimento não é nada. Conhecimento sem a vida também não é nada. Mas vamos entender um pouquinho mais acerca da vida e do conhecimento. Lá no princípio, quando Deus ali coloca o homem na terra para viver na terra. Em Gênesis, capítulo de número 2, no versículo 9, diz assim: o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Olha que coisa interessante. Quando o pai fala para o filho, não faça isso, não faça aquilo, ele não quer ficar explicando para o filho por que isso ou por que não fazer aquilo. Ele quer que simplesmente o filho lhe obedeça, porque ele, o pai, sabe com certeza o que é melhor para o seu filho. Nós estamos hoje vivendo um tempo que é meio estranho. Jesus, quando ele aparece, ele fala algumas palavras e essas palavras não foram muito bem entendidas. Por exemplo, em João capítulo de número 6, no versículo 63, ele fala assim: o Espírito é o que dá a vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Então, o que eu passo a entender? Que Jesus, ele está dizendo que ele é a árvore da vida. E se nós nos alimentarmos das palavras de Jesus, com certeza não haverá mal nenhum. Mas Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o seguinte: foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Ou seja, o muito conhecimento mata. Esse foi o motivo que Deus falou sobre buscar mais o conhecimento no lugar da vida. Até porque lá no jardim tinha as duas árvores, a do conhecimento e a da vida. Deus não proibiu comer da árvore da vida, e sim da árvore do conhecimento. Olha, hoje nós temos mais pessoas querendo ser teólogos, ou seja, ter conhecimento sobre o porquê isso, porquê aquilo, o devido isso, devido aquilo, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. São mais pessoas hoje buscando o conhecimento teológico que simplesmente fiéis à palavra do Senhor, ou seja, pessoas que simplesmente ouvem e obedecem. Esse foi o grande motivo da queda dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus começaram a pegar a lei de Deus e começou a por que isso, por que aquilo outro, e uma coisa e outra, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Consequentemente, a queda deles foi inevitável, porque eles buscaram mais o conhecimento do que obedecer
a palavra de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22, Samuel fala o seguinte: mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Jesus, ele aparece falando coisas que para muitos era desconforme. Não tinha nada a ver. Quando Jesus fala para nós sobre confessar, batizar, comer do seu corpo e beber do seu sangue, ele já sabia que haveria a ceia onde tudo isto seria feito. Lá em Mateus, capítulo de número 10, no verso 32, ele fala assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí alguém fala: não precisa ficar confessando Jesus, não precisa, isso aí é... Não, querido, não, querida, é preciso, porque está escrito aqui. Aquele que me confessar, disse Jesus, eu confessarei. E no outro versículo, 33, ele disse: mas aquele que me negar, também eu negarei. Então, é necessário haver uma confissão, de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Em Mateus, capítulo de número 3, no versículo de número 14, olha o que ele fala. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu que vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. Lá no batismo do arrependimento de pecados. E Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João consentiu. Quer dizer que batizar nas águas não é apenas, ou não é, uma ordenança humana ou de homem, mas a ordenança do próprio Deus. Veja só, Israel foi batizado no Mar Vermelho. Foi batizado lá. Quando ele passa pelo Mar Vermelho, aconteceu o batismo. E tantos outros casos. Então, é necessário haver o batismo. Não, porque não precisa ser batizado. Precisa ser batizado. Mas na teologia diz isso. Não, querido, querida, vamos obedecer que é melhor. Quem não é batizado não cumpriu a justiça de Deus. Jesus, ele falou lá no livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, 16, 16, 15, eu sempre me confundo. Ide, pregar o evangelho, aquele que crer e for batizado, aquele que crer e for batizado será salvo. Olha só. E em João, capítulo de número 6, no versículo 53, agora acerca da ceia, do comer e beber do corpo de Cristo, ele fala assim, ó: então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não é questionar por quê. Por que isso, por que aquilo? Mas sim fazer. Está escrito? Faça. Deus já sabia
que em algum tempo haveriam pessoas mais preocupadas em questionar do que em obedecer, mais preocupadas com os atos e fatos teológicos do que obediência fiel ao escrito da palavra de Deus. E por isso Deus deixou escrito lá no princípio, lá em Gênesis: mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Agora, cabe a você que está me ouvindo obedecer ou ficar buscando teologicamente uma explicação para tudo isso. Eu ainda prefiro obedecer. Por quê? Não me interessa. Não me interessa. O Pai sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe. Se você ficar aí questionando por que eu tenho que aceitar, por que eu tenho que batizar, por que eu tenho que cear, por que isso, por que aquilo, você vai morrer. Porque você está buscando conhecimento. Então, só obedeça. Só obedeça. O tema é conhecimento e vida. Qual que você escolhe? Ficar buscando conhecimento ou a vida? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Agora é com você. É com você. Fique na paz de Jesus.